Alô, mundo! Olha eu aqui! E aí, meu povo, como vocês estão? Muito obrigado a todo mundo que tem sempre curtido. Eu não canso de agradecer vocês. Nossa corrente do bem se expandindo cada vez mais, rompendo fronteiras, os nossos conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, as nossas publicações de cultura também têm alcançado resultados legais, pessoal que gosta de literatura, o pessoal que gosta de documentários sobre a nossa história, sobre a história do samba. Então, muito obrigado a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado, têm comentado. Esse engajamento é muito importante para a gente. Então, já peço aqui, ó, quem não está inscrito no canal ainda, se inscreve aí no nosso canal. Vai lá nos players de áudio, que a gente também está lá. Segue lá o Samba para a Vida nos players de áudio, como a Spotify, Deezer, Amazon Music, e todos eles a gente está lá. Só procurar Alô Mundo ou Samba para a Vida e vocês vão encontrar. Falando em players de áudio e rompimento de fronteiras, hoje o Samba para a Vida atravessa aqui o Sudeste inteiro, vai lá para a ponta do Brasil, lá quase em cima, no final do nosso litoral, e desembarca no Recife, para a gente trocar ideia com uma galera que tem feito um trabalho muito consistente, um trabalho muito interessante. Quem não conhece, eu vou deixar aqui para vocês o link lá do player deles, e que eu tenho me tornado fã cada episódio que eu ouço. Hoje no Samba para a Vida, nossos aliados, jamais concorrentes, nossos aliados, Daniel Gomes e Wagner Sarmento do SambaCast. Boa noite, minha rapaziada. Fala, Vaguinho, boa noite. Prazer estar contigo aqui, trocando esse papo aqui sobre samba, sobre podcast, sobre tudo e mais um pouco. Faço minhas as palavras de Daniel. Meu xará, né? Vou chamar de xará durante o programa. Seu Vaguinho é com V, o meu é com W. Mas estamos juntos. Não só pelo nome, mas pela causa também. Estamos juntos pelo samba. Esse é o papel do trabalho que se desenvolve. Esse é o papel também que a gente tem feito aí há um ano, iniciando essa trajetória aí com produção de conteúdo de maneira diversa, né? E eu acho que é muito interessante a gente poder estar dialogando aqui o teu trampo com o trampo da gente. Acho que a gente está remando na mesma direção, né? No mesmo sentido. E é isso. Vamos levar o samba lá para cima, que é o lugar onde ele merece. Como começou? Contextualiza para a gente aí. Quem começou, quem foi a primeira ideia de fazer o SambaCast? Quem deu o start inicial? Fala aí, Daniel. Você é o number one. SambaCast era uma ideia que eu tive que já é de muito tempo, na verdade, né? Acho que essa ideia surgiu há uns 3 anos. E aí, o primeiro cara que eu procurei para trocar essa ideia foi justamente Wagner. Um cara que a gente conversa sempre sobre música toda hora. Seja no trabalho, a gente trabalha no mesmo local, seja no WhatsApp, qualquer ambiente a gente conversa sobre samba. Então, surgiu da ideia que eu sempre procurava um podcast sobre samba, via podcast surgindo, esse movimento criar cada vez mais força, e sentia a falta de um programa realmente que discutisse o samba, né? Seja de maneira mais leve e tal. Eu sempre procurava uma coisa e não conseguia achar. Então, troquei ideia com o Wagner, vamos fazer o SambaCast, e a gente, beleza, vamos fazer. Só que aí não foi do dia para a noite, isso aí demorou um tempão, a gente conversou várias vezes, inclusive com outro colega nosso também, que iria fazer parte do SambaCast de uma maneira fixa, que é o Elton, que de vez em quando participa de alguns programas com a gente, e aí não foi para frente. Não foi, cada um conseguiu, enfim, seu trabalho e tal, e estancou. E aí essa onda de querer voltar a fazer o podcast, ela voltava de vez em quando, né? A gente, eita, lembra daquele podcast de samba? Pô, vamos fazer, pô, vamos conversar, vamos botar para frente. Aí até que, acho que há um ano e meio, o negócio pegou um embalo. Aí quando a gente começou a conversar mesmo, a gente começou a se reunir, almoçar, ver como é que a gente podia fazer.
E aí o negócio foi criando um corpo maior, né, Wagner? É por aí, né, Wagner? Por aí. E eu acho que a pandemia também, Wagner, teve digamos assim, um protagonismo muito grande para que a gente desse esse pontapé inicial, sabe? A gente, obviamente, que pela correria do nosso dia a dia, nós somos jornalistas, nós temos nossos compromissos profissionais, pessoais. Você sabe bem, não é fácil você dar conta de um projeto desse. Assim, a gente não queria entrar por entrar, fazer por fazer. A gente queria, de fato, assim, tentar fazer diferença na vida das pessoas, tentar fazer diferença dentro desse universo do samba. E por isso que a gente assim, discutiu muito, ia e aí não ia, voltava, achava melhor segurar a onda, enfim. Não era por falta de vontade, mas a questão de oportunizar mesmo essa criação. E aí, com a pandemia, com aquela quarentena mais rígida que a gente teve no primeiro semestre do ano passado, e com aquela multidão, aquela caravana de lives que a gente viu desfilar aí, isso mexeu muito assim com a gente. Cada live que a gente via, a gente está perdendo a oportunidade, a gente tem que fazer isso, enfim. E isso foi o que de fato assim fez o sangue correr e a gente acordar e atinar para dizer não, vamos fazer, sabe? A gente conversou com outro amigo nosso, o Vladimir Barros, que é o terceiro elemento aí, digamos assim, do Samba Cash. Hoje nós somos 3, eu e Mini Crack, né? Eu e Daniel, nós somos Mini Crack, é o apelido carinhoso que a gente dá a ele, tá? Ele parece aquele bonequinho da Coca-Cola, sabe? Acabei desvendando o apelido dele aqui, soltando aqui. Desculpa aí, viu, Mini Crack. Mas no Samba Cash ele é só Daniel, tá? Desculpado. É o noventismo batendo na veia. Isso aí. E aí, enfim, eu e Daniel somos jornalistas e a gente tem o Vladimir, o Vlad, né? Que é designer. Então, assim, o SambaCast, ele não é só um podcast, ele é uma página de produção de conteúdo. Então, a gente tem, enfim, opera aí no Instagram também, no Twitter, e a gente tem muitos planos, muitos sonhos de produção mesmo, de documentos históricos sobre o samba, produção audiovisual, enfim. E Vlad é o cara que cuida dessa parte visual. Então, era o elemento, digamos assim, que precisava para a gente poder fechar essa trinca. O Vlad também gosta muito de samba, de pagode, enfim. Aí abraçou a causa junto com a gente e disse, não, vamos nessa. E aí estamos aqui. Há um ano a gente conseguiu, assim, graças a Deus, um esforço aí que a gente vai tirando aí no nosso dia a dia, enfim, já alcançar um público muito bacana, já conseguir entrevistar, enfim, representantes importantes do nosso segmento, sabe? E fidelizar o público. Acho que isso é o mais importante, você sabe bem disso, assim, a gente poder se tornar cativo para quem gosta do samba. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que uma característica bem parecida, bem próxima entre a gente é essa ânsia de colocar o samba no lugar de fato que ele deve estar, né? Eu também tinha essa mesma carência que vocês de procurar podcasts de samba e não achar. Então, aí, a partir do momento, eu tenho um grande amigo, que é o presidente do Magnus Futsal Sorocaba, aqui, que é o Felipe Drummond, que é jornalista, e em conversas nossas particulares, eu falei para ele que tinha muita vontade de fazer um programa de podcast, ter gerar algum conteúdo, né, nesse formato. Foi aí que surgiu a onda das lives. Então, ali no comecinho de julho, a gente formatou a ideia aqui internamente, Samba para a Vida, e fizemos a primeira leva do ano passado, a gente fez ao vivo. Então, era ao vivo no YouTube, depois carregava o áudio para jogar nas plataformas de áudio. E, cara, era essa loucura. E atrás de convidado, atrás de pessoas para trocar ideia, mas com um assunto relevante. Não era também trazer pessoas por trazer, só para conversar. Era trazer, que a gente também aqui no Samba para a Vida, acho que um ponto que não faz tanta parte do contexto do Samba Cash, é que a gente tem toda a questão social por trás da gente. Então, a gente trazer pessoas ligadas ao futebol de várzea é totalmente relevante para a gente, porque a várzea, creio que aí em Recife também tem o mesmo significado, ela é um agregador de pessoas, né? Um agregador, tem muita gente que nessa pandemia não tem o que fazer porque não tem aquele joguinho de várzea para ele torcer.
não digo nem jogar, não tem para ir torcer pelo time. Então, esse refúgio que a gente traz aqui, o pessoal poder ter essa mobilidade de poder ficar trabalhando e ouvindo sobre samba, um conteúdo, colocar jornalístico, no meu caso, de vocês, essencialmente jornalístico, porque é o trabalho de análise que vocês fazem, que a gente já vai falar um pouquinho, é um desafogo, né? Aquele programa do rádio que eu queria ouvir, aquele programa de notícia que eu queria ouvir. A gente está muito saturado de notícias de tragédia, seja no campo sanitário, seja no campo político, ou no campo de segurança pública. A gente está saturado de tragédias. A gente quer ouvir um programa que não seja disso. Exatamente, exatamente. E eu acho que isso é muito importante, assim, essa veia social que você implementa no teu projeto, assim, por mais que a gente não seja muito, entre aspas, assim, o nosso objetivo, o lead, falando jornalisticamente assim, né, do SambaCast, mas é algo que a gente também sempre tenta trazer, essa questão da importância porque quando a gente fala de samba, a gente não pode falar, enfim, meramente de um ritmo. O samba é muito mais que isso. Então, o samba surgiu ali num Brasil ainda escravocrata. Então, a gente falar de samba, a gente está falando de preconceito, né, de racismo, de movimento negro, a gente está falando de pobreza, a gente está falando de desigualdade social, a gente está falando das questões políticas. Então, isso, de alguma maneira, é uma interseção com essa veia social. A gente acha importante ter. É algo, inclusive, que a gente sempre, nas nossas conversas, eu, Daniel, o Vlad, a gente sente que o samba perdeu um pouquinho hoje. Sabe, o pagode perdeu um pouco hoje, a gente não vê tanto. E a gente busca justamente, assim, de alguma maneira, resgatar, provocar isso, sabe, trazer isso para a discussão. Eu acho que é muito, muito importante, é válido para que a gente mostre que, de fato, o samba é algo que transcende essa questão do álbum ali, da música em si. Vai muito além. Sem dúvida nenhuma. Recentemente eu gravei aqui com o Flávio Patuta, um grande diretor artístico, e eu falei para ele, cara, hoje em dia a galera tá fazendo muito samba por fazer. Como diria Aragão, tem muita gente que fala de samba e não sabe o que diz. Eu vejo muito isso daí em relação ao que você falou, não ter conhecimento do contexto histórico que o samba, da complexidade histórica que o samba exerce na nossa cultura e na nossa vida como enquanto brasileiros, porque o samba nasce ali naquele período pós-Lei Áurea, né? Mas ainda assim escravidão enraizada, os contextos de escravidão enraizados, vai seguindo. O samba nunca foi muito politizado, vamos ver assim, nunca levantou tanta bandeira sobre política quanto, por exemplo, o rap faz. Mas o samba sempre tocou em questões pontuais e, sobretudo, sobre a questão negra. Hoje em dia, ninguém mais faz samba sobre capoeira. Eu acho que o último samba sobre capoeira foi do Sensação. Se eu estiver errado, aí alguém deixa aí no comentário e me corrija, por favor. Mas o último que eu me lembro foi o Capoeira do Sensação, o Carica com Salgadinho. E aí outro ponto bem forte que vocês trouxeram de uma entrevista de vocês foi a relação do machismo do samba. O samba ainda é machista, é extremamente machista. Quando vocês falam com a Gi, que também já foi nossa convidada aqui, que é um amor de pessoa, aquela mulher, o machismo é muito enraizado até hoje no samba. E não se livrou dessa amarra, e tá difícil de se livrar dessas amarras. Porque a gente não vê mais uma grande cantora no mainstream de samba. Igual a gente já teve Beth Carvalho, igual a gente já teve Clara Nunes, igual a gente teve Alcione, Leci Brandão, Ivone Lara. Quem é a nossa cantora do mainstream hoje? Mulher. Exatamente. A gente tem a Ludmilla, que a gente até suscitou essas discussões em podcast que a gente participou, da importância de ter, embora uma funkeira de origem, assim, na essência, mas de tê-la no movimento, assim, porque eu acho que isso, além de trazer um público novo, um público diferente,
ajuda a romper um pouco dessas barreiras, sabe? Assim, a gente, de fato, quando a gente trouxe a Gi para o nosso programa, a ideia era justamente debater isso, assim, principalmente quando se fala, chama muita atenção o caso do grupo Entre Elas, porque se o samba ele já vive dentro de um universo machista, quando a gente se refere a grupos de pagode, isso é ainda maior, assim, é um mercado ainda mais excludente para a mulher. Então, assim, a importância dela, da existência de grupos assim, é isso. Eu acho que a ideia, o objetivo da gente é provocar mesmo, assim, nas nossas discussões, é fazer esse trabalho de formiguinha. A gente não tem, obviamente, que tanta gente quanto vocês, enfim, a gente não tem os milhões aí de acessos que os detentores de uma mídia mais massiva, digamos assim, mas é um trabalho que a gente faz justamente de formiguinha, a gente está fazendo para um público que consome o samba. Então, se a gente consegue, na cabeça das pessoas, provocar essa reflexão, fazer essas pessoas consumirem um pouco mais, ou fazer essas pessoas, de repente, vai lá na página do artista que gosta pô, assim, por que você não escreve sobre isso? Por que você não fala sobre isso? Eu acho que, de alguma maneira, a gente ajuda a mudar, sabe? Então, assim, é muito bacana quando a gente vê um cara como o Diney, por exemplo, que é um cara dessa geração aí mais recente, trazer músicas com a temática mais do racismo, do movimento negro, um viés mais social, porque acho que a gente precisa disso. E dentro de todas as etapas, assim, não é simplesmente o cantor, que é o emissor, né, que é o ponto final ali, o elo entre o samba e o público, né, mas compositores, enfim, os grupos, quem produz, quem realiza isso. Então, isso é uma cadeia gigante aí que tem que estar envolvida e engajada nisso. É isso aí. Não, e até lembrar, Aguinho, esse ponto que você levantou aí do machismo, acho que há um mês, mais ou menos, a gente foi entrevistado pelo UOL, né? Eles procuraram a gente para poder falar justamente sobre esse assunto. Porque a gente vê artistas surgirem, né? Uma geração que está crescendo aí, que trabalha já há um tempo. A gente vê a Jess surgindo, a gente vê Juliana Diniz, a gente vê Ana Clara, a gente vê o grupo Entre Elas também. Só que aí no papel que você falou aí, que se tocou com o tempo, como destaque realmente, como uma figura dentre as grandes, realmente falta. E aí é esse tipo de discussão que a gente busca trazer nos nossos podcasts, né? Seja com o Agi, também sobre outras questões com outros artistas, ou até o Ivaldo, então a gente troca uma ideia. Tem muito podcast que só eu e o Ivaldo, a gente não tem entrevistado. A gente levanta alguns pontos ali que a gente acha interessante, sabe? Sempre com essa visão crítica. Assim. Exato, porque assim, falando em mulheres, tem mulheres fantásticas no samba. Fantásticas. Tem o trio Sambadona, não sei se vocês já ouviram falar, que é do Rio de Janeiro. Tem a Fabiana Cosa, que eu acho ela um espetáculo de cantora, Fabiana Cosa. Própria Tereza Cristina, hoje ela é mais conhecida por lives do que pelo samba dela. Pelo engajamento, né? Ela é uma personagem importantíssima, assim, dentro disso que a gente está discutindo. Exato, e ela ficou mais conhecida pelas lives que ela fez durante a pandemia do que qualquer outra coisa. Tem o DVD dela Melhor Assim, é uma riqueza aquele DVD que é impressionante. Eu gosto muito da Mariene de Castro também, acho que ela tem uma voz belíssima. Mariene, quando faz um trabalho... E outra personagem que eu acho importante é Maria Rita, que se encontrou assim no samba, né? Conseguiu encontrar a identidade dela, e é um peso pesado, assim, você ter alguém do quilate de Maria Rita defendendo essa bandeira também, eu acho que é muito, muito significativo. Quando a mãe dela grava com a Dona Irã Barbosa, grava aquele samba eternizado na voz dela do João Bosco com o Aldir Blanc, BBD Equilibrista, a Maria Rita não tenta resgatar isso, mas ela traz o que tem na veia dela, né? Que a mãe dela sempre, se vê no filme dela, o filme sempre fala de samba, alguma coisa. Em algum ponto sempre está falando alguma coisa de samba naquela biografia da Elis. E a Maria Rita, sem dúvida, acho que talvez seja o nosso maior peso feminino em termos de samba hoje. Seja o Maria Rita Mariana. E a Ludmilla, eu achei muito interessante ela ter gravado esse disco de samba dela. Eu falo samba, eu não gosto de dividir, não, tá?
Samba e A pagode, gente também não. A gente é contra isso. Estamos contigo totalmente. nessa. eu acho muito pequeno, acho que é reduzir muito ao que a expressividade toda. Porque Wagner fala muito disso. Todo programa ele bate muito Eu nessa sou meio tecla. chato, Assim, sou muito eu acho taxativo, porque eu acho que a gente é, sofre muito preconceito, assim. A gente que é jornalista, principalmente, tem muito aquela história que vem desde a universidade. Você diz, "E você escuta pagode como se fosse um subgênero, né? Um sub-ritmo, uma coisa inferior. Você pode dizer que gosta de samba, mas de pagode não, porque pagode é como se fosse uma coisa menor, uma coisa inferior. E a gente, assim, é totalmente contra isso, assim, é totalmente contra esse preconceito, esse elitismo cultural. Leandro Learte, na entrevista aí com a gente no nosso podcast, falou muito também sobre isso, e é uma bandeira que a gente tenta muito defender. Embora, óbvio, Wagner, a gente entenda que dentro da história do samba, o samba ele tem zilhões de ramificações, sabe, de expressões que falam sobre uma determinada época. Mas o pagode é o samba, o pagode é uma representação do samba dos dias atuais. Eu lembro, Daniel, que Leandro Learte, inclusive, comparou Raça Negra ao Baden Powell, né? Pô, os caras sentam ali na mesma mesa, é samba. cada um ao seu modo, cada um à sua época, mas samba é samba. o Zeca é pagodinho e faz samba, o Exalta Samba que é pagode, não dá para fazer muita distinção. Eu não consigo fazer essa distinção. Até eu fico meio triste porque é sempre no sentido pejorativo que falam esse pagode. Nunca é no sentido amplo da festa de samba, que é o pagode. Seria legal, Fundo de Quintal começou fazendo o quê? Pagode. Fundo de Quintal explodiu fazendo pagode. O que é isso, meu amor? Venha me dizer se é Fundo de Quintal, é pagode para valer. Reinaldo explode aqui em São Paulo com 3 discos que o nome era pagode para valer. Terra Brasil, que era a nossa casa aqui da Vila Maria, era pagode de mesa do Terra Brasil. Os 3 discos. Até o Revelação também, né? Revelação que muita gente taxa como samba, porque ele faz um resgate, tem um jeito de fazer a música de uma maneira que lembra mais um samba mais antigo, mas é pagode de mesa. Revelação surgiu como pagode de mesa também. É um grupo de pagode. Samba, pagode, tudo junto. E no fim das contas, isso é uma questão que, pelo fato de o samba, de o pagode, ser um ritmo predominantemente das classes mais baixas, ser um ritmo dos subúrbios, dos guetos, das favelas, das comunidades, dos morros. Então, isso é a elite tentando ditar e tentando etiquetar o que é o que não é, entendeu? Então, é aquela velha, que a história é a história dos vencedores. Então, a gente tem que sempre remar contra essa maré, tem que sempre batalhar contra esse preconceito, sabe? Porque é cultura, o pagode é cultura, ele não é menor porque ele rima amor com dor, sabe? Ele está falando é a criatividade, é a expressão, é a cultura, é a voz de um povo, sabe? Ele está falando para muita gente, ele tem muitos interlocutores, ele é a expressão de um agente, é a expressão de um contexto social, de um contexto temporal. Então, assim, ele não pode jamais ser minimizado. E a gente fala de pagode, mas a gente estar falando de funk, a gente poderia estar falando, no caso da gente que é do Recife, da música brega, que é outra música, outro termo que carrega um karma, assim, sabe? O brega, a palavra em si já é pejorativa, né? Se você é brega, parece um xingamento, assim, sabe? E a gente tem expressões geniais aqui do nosso brega, sabe? Assim, a galera é muito inventiva, a galera é muito viva, a galera é muito engajada também social e politicamente. Então, é tudo uma tentativa de você menosprezar expressões que partem de classes mais baixas, sabe? E a gente está aqui para brigar com isso. E, sobretudo, também manifestações pretas, né? A gente ainda tem, muito se fala aqui, não é o assunto que a gente quer tocar, para não vamos gerar polêmica no assunto, mas são as raízes dessas estruturas que ainda predominantemente escravagistas ainda. Então, quando vem uma representação preta, sofre isso. O rap até pouco tempo atrás era música de bandido.
Quando você pega um MC que joga dentro da Globo uma música, já começa a quebrar esse estereótipo. Ele faz um documentário de um disco, um trabalho dele, que é um documentário predominantemente samba. Amarelo. Ele já quebra um pouco, já vai quebrando essa marra do rap pejorativo. Então, aí você pega artistas como Projota, Rashid, tem o nordestino, o Rapadura, Sim. depois Rapadura, né? É. Que é fantástico também, já vai começando a quebrar esses amarras. Baco Exu do Marcelo Blues, D2, né? D2 quando invade de vez a Globo. Então ele já vai quebrando essas... E que o samba ainda não conseguiu quebrar de vez. Mas, enfim, não é o... Nosso propósito não é gerar polêmicas. Nosso Mas a gente pensamento... gosta, viu? Mas a conversa é boa, viu? A conversa é boa. Dá muito assunto. Dá. Polêmica às vezes é um termo que a galera usa para tentar esvaziar a discussão, né? Assim, a gente brinca, óbvio, mas assim, é importante a gente sempre falar, assim, sabe? E a gente saber que você coaduna com esses pensamentos, assim, é importante para a gente, sabe? Enquanto movimento, assim, por mais que a gente seja heterogêneo, por mais que a gente tenha objetivos, cada um seu, enfim, mas a gente consegue remar junto nisso também. Porque assim, Wagner, não tem como não pensar, a gente pensando em samba, mesmo sendo brancos, a gente está numa cultura predominantemente preta. Se a gente não for atrás para estudar a cultura preta do Brasil, a gente não vai saber conversar sobre samba. Se a gente não... Eu sou católico, mas se eu não for procurar saber tradições, manifestações do candomblé, da Umbanda, eu não vou saber conversar sobre samba. Então, é necessário para a gente que faz esse tipo de trabalho, eu acho que é um ponto que a gente tem que ter, porque senão a gente vai cantar o Oba, Oba, Oba do Negritude e não vai saber o porquê daquele Oba, 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 que é uma saudação. A gente vai assistir ao documentário do Netflix sobre o axé, que axé também foi um termo pejorativo que deram à época para aquela manifestação cultural baiana, mas não vai saber que aquilo lá, para eles, soaram melhor do que encomenda. Que axé é uma saudação, a saudação máxima, né? Axé. Pô, então, são conceitos que a gente precisa estar inteirados. Logicamente, não precisamos saber de tudo, claro, mas estar inteirados do assunto, para que a gente consiga dialogar de forma clara, concisa, para consiga passar nossa mensagem de forma clara, concisa e com embasamento. Eu acho que esse é o mesmo objetivo do SambaCast, não passar o samba pelo samba. E quando vocês trazem essas análises dos discos que vocês fazem, análise de carreiras que vocês fazem, tanto no podcast quanto no Instagram, é um trabalho custoso que eu digo não no sentido financeiro, mas é um trabalho que precisa se estudar. Eu acho que é aí que entra um grande pilar do Samba para a Vida, que é a valorização da educação. Como Claudinha Alexandre, que esteve aqui com a gente, eu faço o voto com ela, o samba tem que estar inserido nas escolas, porque o samba é a nossa raiz, o samba é a nossa cultura. Música, cara, música é matemática o tempo inteiro. As letras de samba, pô, se a gente pegar Kleber Augusto, é poesia, precisa nem de livro de literatura, só pegar o samba de Kleber Augusto. Exatamente. A lista é extensa aí de compositores que você pode colocar como literatura, porque quem é muito disso, de quem faz os livros, né? Quem dita o que é educação. Então, é a velha história do popular e do erudito, mas eu concordo, é uma manifestação que é a cara do Brasil, assim, não existe nenhum outro gênero mais brasileiro, assim, porque a gente tem muito esmero, assim, no que a gente faz, assim, quando a gente coloca um vídeo que seja de uma música, um telegrama, que é uma seção que a gente tem nas nossas redes sociais, que é um trecho, pronto, telegrama é exatamente isso. Telegrama, a gente coloca um trecho de um samba, um trecho de diferentes épocas, diferentes gerações, enfim.
como uma poesia. A gente esquece ali, não tem nada de música. É simplesmente um trecho daquela canção, daquela música, para mostrar que aquilo ali deve ser lido como poesia. É uma expressão do subjetiva que permeia, enfim, o imaginário coletivo, que fala sobre sentimentos, sabe? Que permite interpretações. Então, quando a gente coloca uma sessão no ar como telegrama, a gente, e não é jogar por jogar, a gente sempre busca isso, assim, a gente historiciza aquilo, a gente tenta dar uma profundidade que o samba merece, assim, ó, o samba merece ser estudado, o samba merece ser analisado, ser avaliado, sabe, ser visto como algo importante. O samba é cultura. Então, assim, no fim das contas, esse trabalho que a gente faz tem muito esse objetivo, sabe? É isso, assim, você pega uma negritude aí da vida, eu preciso carregar a pilha do meu coração. Eu acho isso sensacional, assim. É uma frase que é uma coisa totalmente popular, que todo mundo entende, mas ao mesmo tempo o cara está usando um recurso ali literário para falar, que às vezes você escuta, você está na batidinha ali da mão, você está com o seu copinho de cerveja, você não percebe. Mas isso é arte, entendeu? Então, assim, é o que a gente busca valorizar. E é o trabalho, a gente que teve a felicidade de conversar com o Elias Jó, que é o braço direito nas loucuras do Learte. E ele falou para mim que foi 5 anos de estudo para o Learte poder construir os bambas. Então, para você ver, para a gente poder ter a noção do tamanho da importância que é, da grandeza que é isso, a nossa história, né? E foram só recortes, alguns recortes, né? Mas mesmo assim, 5 anos de estudos para a gente poder ter aquele trabalho magnífico, né? Ele é um cara que, assim, eu vejo ele como o maior da galera noventista. Para mim, na minha opinião, o Learte é o maior. Pode não ser o melhor cantor, pode não ser o melhor compositor, mas para mim ele é o maior, porque ele sempre esteve à frente do tempo dele. Quando o Pimpolho estourou, nem existia TikTok. Pouco tempo atrás surgiram-se aí as polêmicas, porque é grupo de TikTok, isso, aquilo. Cara, mas será que essa galera, acho que essa pessoa que falou isso não tem a noção de que, imagine se houvesse o TikTok na época dos originais do samba, que cantava, dançava e tocava ao mesmo tempo. Aquelas danças, e eram passos sincronizados, né? Não eram passos aleatórios. Imagina o sucesso que seria o TikTok com originais do samba hoje. E por que o samba não usa TikTok, cara? Por que deixaram de fazer as dancinhas? O que vocês acham? Por que vocês acham que deixaram de fazer as dancinhas? Acho que é mais uma onda de mercado, né? Onda mercadológica aí. Nos anos 90 a gente viu o surgimento de várias bandas que faziam esse tipo de coisa, né? Que faziam a música também, iam para os programas de auditório também, dançar. Tem muito a ver com isso também. O espaço na televisão era diferente do espaço que você tem hoje. Então, o mercado ele vai se moldando ao longo do tempo. Ele vai mudando. Ele vai pedindo outras coisas para as bandas, para os grupos e tal. E eu acho que vem muito daí. Passa essa onda dos anos 90, a moda era essa. Chegamos nos anos 2000, o negócio vai mudando. Assim, até quando a gente entrevistou o Leandro Learte, Wagner lembrou dessa entrevista aí, que a gente falou muito sobre os bambas, e ele também fala sobre outros assuntos muito bacanas com a gente, e ele fala isso, né, que ele vê mudanças no samba, pelo menos de década em década. Então, eu acho que essas mudanças aí, elas também, o mercado as acompanha e elas também acompanham o mercado. Então, acho que é muito disso, assim. A gente vê toda vez uma mudança acontecendo. Se a gente pensar nesse grupo de pagode, como nessa configuração que a gente diz, com as dancinhas lá, sincronizadas, enfim, tudo bonitinho, aqueles passinhos lá, isso começa a decair também, do ponto de vista de mercado, no final dos anos 90, começo dos anos 2000 ali. Os primeiros anos dos anos 2000, começa a ter uma queda, a questão dos discos piratas também afeta muito o mercado dos grupos de pagode, assim, eles sofrem uma baixa muito grande. Então é isso, assim, você precisa de um fato novo, você precisa se reinventar, você precisa sacudir o mercado. Então acontece aquela onda de
dos cantores migrando, os cantores dos principais grupos migrando para a carreira solo, né? Então a gente tem vários movimentos nesse sentido, uns bem-sucedidos, como Belo e Alexandre Pires, outros nem tanto, como o caso, por exemplo, do Vaguinho, dos Morenos, do Vavá, do Cara Metade, enfim, mas você tem esses movimentos, então isso você já desconfigura essa imagem que a gente tinha, essa concepção do pagode com grupos, sabe? Então, a partir daí, eu acho que eu sinto a coisa mais pulverizada. Se dos anos 2000 para cá, você ainda tem grupos muito fortes, você tem o Sorriso Maroto, você tem o Turma do Pagode, chegando agora uma geração nova aí muito forte e que dialoga muito bem com redes sociais, como é o Menos é Mais, o De Propósito, enfim. Mas você também tem esses cantores solos muito fortes, como Ferrugem, Mumuzinho, Dilcinho, enfim. Então, assim, o mercado hoje ele é muito mais heterogêneo, assim. Eu não consigo identificar um padrão, porque o mundo hoje é muito diverso, assim. Aquela questão de as coisas não cabem muito na prateleira. O consumidor de hoje, assim, pelo menos a galera da nova geração, ele não quer saber se é um cantor, se são dois, se o cara é homem, se é mulher, se é grupo, se não é, assim, o mundo é diferente, assim, não a gente, que é de outra geração, mas a galera que está começando a consumir agora já chega com outra visão. Então, eu sinto isso muito mais fragmentado, muito mais pulverizado. Então, é difícil caber também numa prateleira, sabe? Sabe por que eu faço essa questão para vocês? Porque a gente vê esse Instagram, TikTok da vida aí, os próprios pagodeiros fazendo essa dancinha do conto de fadas. Sim. Pô, por que não pegar uma música lá que foi nossa? Vamos colocar assim. Pô, por que não vamos relembrar o Pimpolho? Pô, vamos relembrar o Inaraí? Quem nunca fez Inaraí? Vamos relembrar, vamos inserir o samba. O Flávio, mais uma do Flávio, ele faz um ponto muito interessante. Cadê o samba nos videogames? O Brasil é um dos maiores produtores de game, de desenvolvedores de game do mundo. Cadê o samba inserido nos games? Será que não chegou a hora da gente começar a olhar isso daí também? Porque acho que o mercado, um dos maiores consumidores de games do mundo é o Brasil. Além da gente ter muitos desenvolvedores para essas grandes multinacionais de games serem brasileiros. Então, por que não inserir? Vamos começar a trabalhar com essa galera também. Vamos começar a dialogar com o game, que é onde que está a molecada. Porque acho que quando o samba começa a se descolar muito da juventude, ele começa a ficar um ritmo de velho. Por que o tango não se renovou? O samba jamais vai ser esquecido. Assim como o tango não é, como o tchá-tchá-tchá não é, como o mambo não é, como a rumba não é. Só que esses ritmos, eles se descolaram da juventude. Hoje a gente não vê um grupo de uma galerinha de 18, 19 anos, como a gente via nas décadas de 90. A galera, quando surge hoje, já surge lá com os 30 anos. Porque, por mais que o Menos é Mais... Alexandre Pires surgiu adolescente, né? Acho que 14 anos, né, Daniel? Acho que 13 para 14 anos. É um negócio impressionante, assim, de fato. O Thiaguinho do Pichote, né? Os travessos com o Rodriguinho, né? Que era do moleque travesso lá, enfim. Você quer maior exemplo que o Thiaguinho do Pichote, que tinha 7 anos, quando a capa do primeiro disco? Sim. A gente não vê grupos de criança como a gente via a Toca do Coelho. Música, samba para criança. Mais um exercício que eu peço para o pessoal deixar no comentário se alguém lembrar. Talvez o meu último samba para criança que eu tenha registro é a dança do Patati. De quem? Arte popular. Leandro Learte, né? A gente fez até um programa, né, Daniel? Conta aí. A gente fez um podcast sobre isso, né? No Dia das Crianças do ano passado, mas muito mais em tom de relembrar, sabe? Posso fazer uma confidência? A minha pergunta foi em cima disso, porque eu ouvi e achei fantástico. A gente relembrou, na verdade, né? A gente lembrou grandes grupos aí que dialogaram muito com as crianças, e a gente lembrou muito das letras de música, né? Que tinham essa parada Agora a gente ficou muito preso também aquela parte dos anos 90 que teve uma grande explosão, né? Então a gente lembrou muito do molejo, do arte popular, várias músicas que surgiram também. Mas dá para puxar um pouco mais para trás, tá? Dá para puxar o Zeca Pagodinho, Pichote, enfim. Para puxar. A gente citou a música lá do Sítio, né? Do Capão Amarelo, enfim.
A gente tem manifestações, a gente não de fato, hoje é algo que foi inclusive, assim, meio que uma conclusão a que a gente chegou, assim. É difícil você cativar um novo público se você não pega o cara do berço, sabe assim? Se você não fisga ele logo de primeira, assim, logo no começo, sabe? Eu lembro, nos meus anos 90, eu sou de 84, então, assim, eu peguei muito eu era moleque, virando ali adolescente, começando a consumir música. Assim, é óbvio que a arte popular, for falar do Pimpolho ali, falar da Pagode Amarelinha, naquelas festas de 15 anos que você vai, que é ali que você está começando a, de fato, consumir música, né? O baile debutante ali da época, não sei nem se isso ainda é um mercado forte hoje, mas na época que eu ia de penetra para essas festas, não está no gibi. Então, assim, você ter músicas que dialogam com a infância mesmo, com a adolescência, com essa época, é muito importante. E, de fato, a gente não vê muito isso, assim. Por exemplo, o sertanejo é muito inteligente nisso. O sertanejo, ele é mercado puro, né? Então, assim, você não vê o sertanejo que se faz hoje, não é o sertanejo dos anos 90, né? Ele até mudou de nome, sertanejo universitário, já deve ser hoje o sertanejo pós-moderno, pós-universitário, enfim. Mas os caras se renovam e se revigoram muito, assim, sabe? Eu acho que o pagode deveria olhar mais, assim, o samba deveria ter mais esse olhar, assim. Eu acho que o Menos é Mais, por exemplo, é muito importante por isso, assim, eles fazem a coisa de um jeito muito novo, assim, de um jeito muito revolucionário para o mercado do samba, sabe? Então, eles têm essa importância, a gente espera que seja um grupo aí que, de fato, chegue para ficar, isso depende, obviamente, de muitos fatores, mas eles têm eu acho que essa inteligência de mercado, assim, essa visão de mercado, sabe? Isso pode gerar um efeito manada, trazendo outros artistas, e já está trazendo, na verdade, assim, já traz outros grupos que começam a fazer parecido, a vislumbrar, pô, aquilo ali fez sucesso, isso é legal, vamos, de alguma maneira, do nosso jeito, mas fazer parecido para abocanhar um público. Então, isso é justamente essa questão de renovação. A gente vê o samba ainda muito atrelado à nossa geração, assim, a galera que consome é a galera depois dos 30. Teve até uma reportagem recente que eu vi, que, assim, da galera acho que até 24 anos, enfim, o samba não está nem entre os 6, 7 primeiros ritmos que a galera escuta, assim, é impressionante como, de fato, essas novas gerações não tão distantes, assim, tão alijadas o samba está alijado da vida deles, sabe? Então, é importante que o samba, que vive nessa de morre, não morre, ressuscita, de resistência, de brigar para não morrer, para não ser esquecido, que ele comece a olhar dessa forma, sabe? E eu acho que até o trabalho que a gente faz, o movimento que a gente faz é muito importante nesse sentido, porque a gente está nessas plataformas, a gente está trazendo o samba à discussão, a gente está mostrando momentos importantes e trazendo uma linguagem que essa galera consome e, de alguma maneira, isso pode atrair o público para esse segmento, sabe? O Menos é Mais é bem controverso, né? Muita gente que gosta, muita gente que não gosta, acha que é um grupo mais do mesmo, tudo, mas eu vejo um papel muito importante deles, né? Nessa leitura que eles fazem do samba com a linguagem de internet, porque se a gente pegar ali no finalzinho de 2019 para 2020, se andasse na hora de qualquer praia do Brasil, o DVD que estava tocando ali era Menos é Mais. Na orla de qualquer praia do Brasil inteiro. Menos é Mais estava lá, instalando. Eu sei. Duzão estava cantando lá. Isso é muito importante, porque ele aproximou. Eu tenho uma debutante aqui em casa, a predominância dela é funk, mas ela ouve samba. Quem ela ouve de samba, Menos é Mais. Você pode ouvir Zeca Pagodinho, você vai sair naquela época que eles estavam bem forte mesmo, você colocava para ouvir Zeca Pagodinho, Cartola, Noel Rosa, seu Ismael Silva no YouTube, de quem era o próximo vídeo? Menos é Mais. Menos é Mais. Então, eles estavam presentes ali, batendo. Você ouvia funk, próximo vídeo, Menos é Mais. Então, isso deu uma relevância muito forte, como você bem colocou, foi trazendo a galera. Eles foram trazendo a galera. De propósito, veio junto com os caras. Eles usaram uma outra estratégia, fica primeiro com o autoral. Beleza? Certo? Já veio na mesma bota ali, ó, Encontro de Batuqueiros. É uma outra linguagem de samba deles, mas já veio junto ali, ó.
Leandro Brito foi muito inteligente. Caju para baixo, né? Enfim. Caju para baixo, próprio Entre Elas. Eu já conheço o trabalho de... SA, eu acho muito, muito bacana também. Mas Quinteto SA, eu acho um grupo fantástico, cara. Eu acho eles simplesmente fantásticos. Eles não quebraram nenhuma raiz, até de sotaque mesmo, o sotaque manezinho deles ficou bonito com samba, porque eles não são um polo de samba, Florianópolis. Exatamente. Mas Brasília não era também, né? E eu acho Brasília que isso não era. é também importante. Por isso que eu acho muito pequeno você... Óbvio que todo mundo tá sujeito a críticas, a crítica quando sobretudo quando ela é fundamentada, ela é bem-vinda, ela ajuda a crescer, enfim. Mas quando a crítica ela é puro preconceito, resistência, eu vejo muito isso no caso do Menos é Mais, assim. Eu acho que o samba, o movimento, quem faz, quem exerce, não deve olhar muito pelo lado do purismo, sabe? Eles estão fazendo o mesmo, mas eles estão fazendo de um jeito diferente, entendeu? Então, assim, pô, vamos... É o samba que está ali. Então, assim, se o Menos é Mais está ali e está cantando Ligando os Fatos, o Pique Novo deu uma ressurgida importante agora, tá cheio de visualização, de view no novo álbum deles ao vivo, no novo trabalho, e pode ter certeza que o Menos é Mais foi peça fundamental nisso. Do mesmo jeito que o Pique Novo foi fundamental, entregando Ligando os Fatos para o Menos é Mais brilhar e para essa nova geração achar que Ligando os Fatos é do Menos é Mais, mas o Pique Novo também se beneficiou de alguma maneira, sabe? É um grupo que acabou ressurgindo de uma maneira muito, muito importante através disso. Então, assim, uma coisa ajuda a outra. Se você fortalece o movimento, você não está fortalecendo só o Menos é Mais. Acho que todo mundo que está nessa cadeia produtiva se beneficia também. Basta ter essa inteligência para enxergar e abocanhar a sua fatia ali no mercado, sabe? E eu cito mais um exemplo aqui, que eu acho que sofre até mais preconceito do que o Menos é Mais. Não é o meu grupo preferido, não é o meu grupo favorito, dificilmente eu ouço, mas eu vejo uma enorme importância, que é o Atitude 67. A cerveja de garrafa preferido deles... de Daniel. A cervejinha de garrafa deles, o que vendeu de cerveja no Brasil, meu velho? Porque é justamente isso, Wagner. É uma linguagem diferente. Mas é samba. É somente uma linguagem diferente. Thiaguinho foi muito inteligente quando abraçou esses meninos. Porque uma cervejinha de garrafa nunca vendeu tanto no Brasil como esses meninos. Verdade. Goste a gente ou não. Sim, Goste a gente ou não. Mas é extremamente... E outra, eles entram num mercado, numa localização que eu não tenho registro de nenhum outro pagodeiro no Mato Grosso do Sul. Apesar de ser terra do sertanejo, né? Apesar de ser ali Mato Grosso do Sul, consumir muito samba do Rio e São Paulo, mas pagodeiro de lá eu não tenho registro. A não ser o próprio Thiaguinho, que morou, né? Pois é. Nasce em Prudente, vai morar em Ponta Porã. Isso. Mas nasceu em Prudente, ele é paulista. Então, é muito relevante, cara. É muito relevante a gente ter essas ramificações do samba. O Wendel Pinheiro, lá em Manaus, faz um trabalho fantástico. O Arthur Espíndola, em Belém do Pará, faz um trabalho fantástico. Sem contar o Nordeste, que é pulsante o Nordeste inteiro. A gente faz um recorte, eu posso até fazer um recorte muito em função do documentário Axé, que são os pagode baiano, pô. A relevância que naquela década de 90, aquele pagode baiano trouxe para o samba em si, o que a gente julga como samba, né? Aí colocando no juízo de valor, cara, foi importantíssimo. O Tchan, Quebradeira, Terra Samba, aí vem mais para frente Timbaía, Pagodarte, todas essas bandas de axé aí, que são os pagodes baianos, é de uma importância absurda para o samba, enquanto cavaquinho, pandeiro e tantã. Léo Santana hoje em dia, né? Léo, próprio Porque eles até criam um novo mercado, né? E que aí a gente entra e volta no assunto da Ludmilla se adentrar no samba, porque, na verdade, é a fundamentação dela, junto com o funk. Exatamente, é isso aí. Quebrada do Rio, que consome samba e funk. Daniel até brinca, né? Pelo repertório do Numanice, né? Que ela escolheu ali, você vê que ela conhece, assim. Ela pegou umas músicas ali lá do B,
fugir um pouco dos chavões, assim, daquele lugar comum ali que a galera sempre coloca nessa febre aí de reverberar os anos 90, né? Assim, ela conseguiu ter um repertório que você vê que ela gosta, assim, catou bem a setlist dela. E é importante, né, ter ela, né? Ela traz uma galera de uma outra, que consome mais o mercado do funk, mas também bate aquele saudosismo, né, do pagode dos anos 90, enfim, de outra geração também, vem consumir. Ela traz também o Vou Pro Sereno para esse trabalho no Anice, ela traz o Tiaguinho, ela traz o Kaique de propósito, ela faz uma mistura também ali, até os convidados que ela seleciona, é muito inteligente, né? Ela traz uma galera E já bem aí, selecionada. para você ver como é que é essa história de renovações, o Voo Pro Sereno é um outro grupo que é fundamental, porque eles modificam a forma de fazer festas. Quando eles vêm com o Nada para Fazer, é uma outra forma de se fazer festa. A festa agora é minha. O samba é meu. Eu não sou contratado de ninguém. Tem que ter culhão? Tem que ter culhão para fazer isso. Mas vamos lá, vamos mudar. Por que eu preciso ser contratado se eu posso fazer a minha festa? Importante, é um outro reflexo da atualidade, né? É um caminho depois que é um caminho que o Menos é Mais faz também, né? E o De Propósito faz também. Eles, no começo, lá em Brasília, eles faziam os eventos para eles serem as atrações principais. Mas eu acho que o Voo Pro Sereno ele também traz uma pequena revolução, né? Porque não é só o modo de você fazer a festa para ser atração. Acho que tudo ali é muito bem arquitetado, muito bem pensado. A maneira até da distribuição do palco. Se ali uma coisa 360, a galera ao redor, a maneira de fazer a música mesmo, acho que estava meio que deixado de lado, né? Pelo menos num grupo que conseguiu ter uma proporção muito grande assim, e tudo, claro, sendo muito bem produzido, muito bem trabalhado na internet, usando muito impulsionamento de internet, então você consegue atingir muita gente. Acho que tudo ali também é muito bem pensado. Cada um ao seu modo, mas tem que ter visão do mercado e tem que saber se revolucionar com as suas armas, né? E um repertório diferente, né? É interessante dentro desse instinto de sobrevivência do samba. Enquanto todo mundo bebe dos anos 90, que é o período mais áureo aí do pagode, eles vão buscar um pouquinho antes, né? Eles são mais oitentistas ali. Então, eles estão mais em cima de Almir Neto, de Reinaldo, enfim, Fundo de Quintal. Eles têm outras referências, mas conseguem trazer aquilo assim de uma maneira muito mais moderna, né? Então isso também faz com que o público consuma esse pagode atual, mas vai dizer, essa música aí de quem é? Vai pesquisar. E por exemplo, é muito do que a gente oferece para esse público, sabe? Então o cara que às vezes escuta Vou Pro Sereno, ele está ouvindo na beira da piscina, ele está ouvindo no meio do churrasco, ele está ouvindo numa festa, de repente ele não vai pesquisar para saber quem é a fonte daquilo. Então, assim, a gente sempre busca contextualizar as músicas, quem gravou primeiro, quem escreveu, qual era o contexto da época, qual era o contexto daquele álbum, como aquela música foi trabalhada, quem gravou depois. Então, assim, isso é muito importante. Assim, a gente tenta, de alguma maneira, óbvio que sem a pretensão do tempo que eu vou usar, peço até perdão, mas servir um pouco de enciclopédia para dessas obras, sabe? Que a gente também vê muito pouco referência, assim, é tudo muito pulverizado, você não vê isso ser catalogado, isso ser objeto de estudo, é muito pouco, é muito incipiente, então de alguma maneira a gente tenta fazer essa contextualização que a gente acha importante, sabe? Então seja de que época for, a gente tem um leque muito variado, assim, eu mesmo sou fã do Pagode 90 porque foi o que me fez gostar de samba, assim, foi justamente a minha adolescência, minha fase ali de crescimento, eu cresci dentro desse boom, então eu tenho uma memória afetiva que em relação aos anos 90 é muito diferenciada, assim, em relação a outros momentos do samba, sabe? Mas assim, meu pai, eu venho da família de músico, meu pai é violonista, discípulo de Canhoto da Paraíba, já acompanhou Miúcha por anos, sabe? Enfim, tocou com Rafael Rabelo, eu já vi show de Paulinho da Viola num bar que estava fechado só para 15, 20 pessoas, sabe? Então, eu tive o privilégio, assim, graças a essa família musical que eu tenho e que eu não herdei nada, não herdei dor nenhum.
Que é isso? Você Digamos cantor, assim, cara. eu sou Pode falar que é cantor. musicalmente falando, eu sou o filho torto aí. Meu Fico xará, fazendo raiva no SambaCast, né? meu xará, Declamando umas musiquinhas de vez em quando para fazer raiva, Daniel. eu tenho falado aqui, até quando eu gravei com o Ébano, que quando ele me perguntou se eu ainda estava tocando, eu falei que eu encontrei o meu lugar na música, que não era mais tocando. O seu lugar na música é fazer um podcast, que é fundamental, é um trabalho fundamental, tanto quanto tocar um violão, tanto quanto bater um pandeiro. Então, é isso. A música, o samba, como a gente falou no começo, o samba é muito maior, o samba é um lifestyle, um estilo de vida, Exatamente. o samba é uma forma de viver. Meus amigos, o papo está muito bom, mas o nosso tempo está acabando aqui. Acho que antes da gente ir para os nossos momentos finais, a gente dar uma contextualizada aqui, acho que o samba precisa estar inserido em todas essas grandes plataformas. Eu acho que o trabalho podcast, esse trabalho de entrevistas, seja o SambaCast, seja o Brito, seja o Pagodeiro, seja a Fórmula do Samba, seja Samba para a Vida, seja a ideologia do samba, seja o Atrás do Samba, que está papo de pagodeiro, eu acho que o samba precisa estar inserido nisso. Totalmente. Até quando a gente falou no começo, e quando eu falei que procurava muito podcast de samba e não encontrava, eu já vi o Leandro Brito fazer as entrevistas dele no canal dele. Então, o Leandro, principalmente para mim, foi muito objeto de estudo também, de ver isso, até porque pegando esse gancho que o Wagner falou aí, que a gente meio que se mete a ser ali, até com perdão da palavra, na enciclopédia, mas é bom deixar claro que a gente não é especialista de nada. A gente, eu arranho um cavaco, arranho muito mal, Wagner canta aí, a gente faz uma bagunça. A gente acha interessante falar sobre samba porque, querendo ou não, a gente é o público final, né? A, a, o alvo deles. Eles fazem a música para pessoas como eu e Wagner ouvir e achar bom ou achar ruim. Então, essa é a discussão do SambaCast. A gente deixa muito claro que a gente não é especialista em nada. A gente está falando ali como consumidores de tudo. Assim, a gente tenta falar do máximo possível. A gente tem um programa de Zeca Pagodinho, a gente já fez programa de Cartola, a gente faz programa também de Menos é Mais, faz o programa de propósito. Então, a gente tenta ouvir, estudar, não entrar de qualquer jeito, sabe? Não fazer de qualquer jeito. E até essa coisa que você falou aí, Wagner, no começo das redes sociais também na gente, acho que mudou muito o próprio conceito do SambaCast. Na minha cabeça, eu queria fazer só um podcast. Eu queria bater um papo com o Wagner ali e só colocar o programa no ar. Quando o Wagner chama o Vlad, né, que é o Vladimir Barros, que aí ele vê, pô, a gente pode fazer mais do que isso, pô. A gente pode fazer um negócio visualmente atrativo lá no Instagram. Então, a entrada do Vlad também é essa coisa. Vlad quer dominar o mundo. Resumindo, ele é o cara que quer dominar o mundo, sabe? Ele tem uma nave espacial ali. Mas ele é importante pra caramba nisso. Genial, assim. Ele é um cara muito inventivo e inquieto, assim. Pois é, fato. Ele tem essa inquietação. Mas aí, o SambaCast, sei lá, vai fazer um ano agora, né, Wagner? A gente vai fazer um ano agora em maio. Em redes sociais, a gente entrou primeiro em rede social, foi primeiro para o Instagram, primeiro para o Twitter, para ganhar uma colcha de seguidores ali para poder investir no podcast. A gente podia chegar com o podcast para sair do zero. A gente queria ter um pouco de público consumidor ali da rede social para puxar essa galera para o podcast, que é o nosso principal produto. Mas aí, nesse ano aí, nesse período aí de pouco mais de um ano, já mudou para caramba já a nossa ideia do que seria o SambaCast. Na minha cabeça era só um podcast, já virou mais do que um podcast, também tem muito conteúdo em rede social. É dessa maneira que a gente vai crescendo também, né? E aí vai o surgimento aí de outros podcasts também que você falou, do Pagodeiro, do Leandro, o do Pezinho, né? Também, que o Pezinho também tem o programa dele de entrevista já na Fórmula do Samba. Tudo isso aí é objeto de estudo para a gente também. A gente está sempre acompanhando os caras, aprendendo com os caras para poder fazer do nosso jeito, mas eu consumo... Até porque a gente não, né, Daniel? A gente não faz um programa que seja só com entrevista, né? A gente faz muitos programas que somos somente eu e o Daniel, sabe? A gente de vez em quando chama que não é nem convidado, a gente chama o Elton Ponce, que é um cara que iria entrar nesse projeto com a gente, enfim, acabou não conseguindo conciliar com o trabalho, e aí fica mais como um parceiro ali, um colaborador, enfim, a gente de vez em quando chama alguém,
Óbvio que a gente faz as entrevistas, mas a gente, antes do SambaCast surgir, é diferente, porque, por exemplo, o Pagodeiro, Leandro Brito, eram os caras que já estavam muito inseridos dentro desse mercado, que já conhecem todo mundo, então os caras já chegam com um poder muito diferente, né, em relação ao nosso. Então, assim, a gente tem uma página que está engateando, a gente acabou de completar um ano aí, a gente agradece muito o nosso público, sabe, assim, seja o cara que é consumidor, como a gente sabe, mas a gente já conseguiu chegar a caras como Tiaguinho, como Péricles, como Jorge Aragão, Duzão segue a gente também lá, enfim, pessoal do Raça Negra, a gente já conseguiu entrevistar Delcio Luiz, Ronaldo Barcelos, Leandro Learte. Então, assim, para a gente que a vida inteira foi fã, a gente poder ter isso, ter essa oportunidade, isso é muito enriquecedor para a gente. Então, assim, de fato, a gente aprende tudo, assim, a gente vai aprendendo com tudo. Como a gente como a gente está chegando agora, a gente está começando a chegar nessa galera agora, a gente não pode e não quer depender só das entrevistas para fazer o SambaCast funcionar. E até para poder dar uma diferenciada, a gente não quer ser um programa de entrevista como os outros são, assim, um podcast de entrevista como são os outros. A gente não depende do entrevistado, embora ele seja muito valioso, a gente sempre que pode, a gente busca atrelar aquela entrevista a uma pesquisa sobre aquela carreira ou sobre um trabalho novo que ele está lançando, porque a gente sempre tem muito essa questão da produção de conteúdo sobre o samba como uma obrigação moral nossa, assim, sabe? Mostrar que o samba é algo que merece ser avaliado, ser analisado, ser estudado, ser documentado. Então, é um trabalho que a gente busca e que a gente quer expandir muito mais, assim, nos próximos meses, nos próximos anos aí, sabe? O Vlad é uma figura muito central nisso, embora não esteja aqui batendo esse papo hoje com a gente. Mas é isso, a gente bebe de todas as fontes, assim, possíveis, sabe? De todas as épocas, de todos os programas, e, enfim, para fazer essa coxa de retalhos que é o SambaCast, sabe? Seja ela nas plataformas aí de streaming, né? Nas plataformas de áudio, ou nas nossas redes sociais. É um trabalho fantástico, como eu falei. Eu tenho me tornado fã cada áudio que eu escuto, eu me tornado mais fã e indico para todo mundo mesmo. Rapaziada, eu posso continuar cantando, não? Ou é melhor, você falando aí como ouvinte, melhor parar, né? Melhor parar. Tá bom. Pô, Vaguinho, obrigado, meu irmão. Obrigado. Você não sabe Quando como era é que eu vou Daniel só dormir, falando, eu não escutava, não. Mas você falando agora, eu não canto mais, não. Melhor parar. Mas eu melhor. não deixo, Wagner, você cantar ainda no programa. Você pode cantar. Assim como eu parei de Na tocar edição violão. eu tiro, mas pode Assim ir. como eu só toco violão aqui em casa. É melhor. Minha rapaziada, chegamos aqui aos nossos momentos finais. Samba pra vida, mas não ninguém encerra assim tão fácil. Que não larga tão fácil nossos convidados. Assim como a internet foi o nosso elo de ligação, nossa ponte, a gente aqui do Samba pra Vida, um dos nossos pilares é justamente isso, a conexão entre as pessoas. Nesse sentido, a gente pede para que o nosso convidado indique uma pessoa que ele vai ser a ponte para vir trocar ideia com a gente. Quem que o SambaCast indica? Mas, ô Daniel, pode ser eu não sei, pensei o Taiguara, que é um cara que é um representante aqui do nosso samba aqui no Recife, um cara que surgiu aí, enfim, tem muito talento, pode ser um cara bacana para vocês baterem um papo. Eu estava pensando já em outras pessoas, né? Mas acho que assim, a gente tem algumas opções, tá? Essa aqui o Wagner deu é muito boa. Posso fechar com o Wagner. Mas também posso fazer menção honrosa aqui a outras pessoas. O Aborto do Cavaco, que é um cara que é um cara muito conhecido aqui, um cara que tem uma história riquíssima para poder contar. Então, já acompanhou o Jorge Aragão aqui em vários shows por aqui. Também tem o Robinho, um cantor que está surgindo aí agora, que está ficando bem conhecido, que é pernambucano também. Mas se for para fechar uma indicação, a gente indica o Taiguara aí, para poder. Acho que ele tem muito para contar. Maravilha, então Taiguara estará. Alô, mundo, samba pra vida. Segundo momento, SambaCast, Daniel e Wagner. Qual o recado que vocês dariam para o mundo? Caramba, essa é boa. Qual o recado que a gente daria para o mundo? Ouçam samba. Ouçam muito samba e procurem saber a origem disso tudo, de onde isso tudo surgiu. O que é que o samba fez para
tá até hoje na boca da galera, pelos caminhos que ele teve que passar. Acho que o recado é esse, dá para a galera aprender muita coisa. É isso, acho que eu vou assinar embaixo aí, o que o Daniel disse, o SambaCast está afinado aí, é entender o que é o samba, Vaguinho, eu acho que é a coisa mais importante, é escutar e entender. A partir do momento que a gente entende o que a gente entende... o samba não é um ritmo musical, o samba é um estado de espírito, o samba é um movimento, o samba é um jeito de ser, o samba é uma coisa que fala sobre ancestralidade, sabe? Ele não é só hoje. Então, por isso que ele não vai se acabar hoje, sabe? Por isso que ele vai existir amanhã. Porque ele não nasceu ontem, sabe? Então, é entender. A partir do momento que a gente entende, a gente abraça. Porque é o Brasil, não tem como. Nenhum outro ritmo diz tanto sobre o Brasil como o samba. Então, por mais que não esteja ali no primeiro lugar, por mais que esteja sempre brigando para existir, para resistir, o samba é único. O samba é resistência. Sempre foi. Por fim, meus amigos, meus agradecimentos. Como eu já esperava, foi uma conversa fantástica, uma conversa que eu vejo o porquê que o conteúdo de vocês é tão relevante, por que o conteúdo de vocês merece ser escutado, por que eu indico para tantas pessoas o conteúdo de vocês, essa conversa aqui, essa entrevista, seja lá como for, que as pessoas queiram classificar, só comprovou isso. Eu acho que esses movimentos de internet que a gente tem feito são movimentos importantes, assim, volto a repetir, o trabalho de SambaCast, o trabalho do Brito, o trabalho do Pagodeiro, não posso esquecer jamais do trabalho do Juninho Hernandes na WFA, grande beijo para o Juninho, que tem feito um trabalho fantástico, o trabalho do Nadson, do Atrás do Samba, com Papo Percussa, trabalho fantástico também do Nadson, lá Atrás do Samba. E como eu falei no começo, não somos concorrentes, somos aliados, porque a pessoa que consome o seu conteúdo consome o meu, e a pessoa que consome o meu conteúdo vai consumir o de vocês. E isso é cíclico. Então, voltando ao exemplo do Menos é Mais, quando eu falei que ouvia Zeca Pagodinho no YouTube, o próximo vídeo era do Menos é Mais, é assim que tem que acontecer com a gente, enquanto podcast. O cara que consome o SambaCast, o próximo na sequência, na bota, tem que vir o Alô Mundo, tem que vir a WFA, tem que vir o Brito, tem que vir o Pagodeiro, porque quanto mais a gente tiver permeado, tiver com a nossa semente plantada, os nossos frutos vão colher muito melhor. E eu vejo que sim, a gente tem muita relevância. Não é o fato de não cantar como gostaria ou não tocar como gostaria que faz a gente não ser parte desse movimento. Esse é um trabalho tão fundamental quanto, sobretudo na internet, que é um espaço amplo e democrático. Então, muito obrigado por vocês terem aceitado nosso convite e muito obrigado por nos presentear toda semana com um podcast incrível. A gente que agradece, né? O espaço, poder falar sobre samba, poder conversar, conversa solta, do jeito que a gente gosta. A gente gosta desse tipo de conversa aí. Sem roteiro, vai conversando, entra no assunto, sai no outro, e assim, a tua janela aqui para a gente também é muito importante, tá, Vaguinho? A gente veio, aceitou o convite e vem com o maior prazer, quantas vezes for necessário. A gente está aqui para poder conversar e fortalecer o movimento cada vez mais. Então, o SambaCast também aí está junto contigo, sente que você também está junto com a gente, vamos nos fortalecer, e acho que o recado que fica mesmo é esse, tá? Um puxando o outro, um fortalecendo o outro, que é isso que a gente está precisando. Eu volto com o relator. Tamo junto e conta aí com a gente sempre. É a nossa verdadeira corrente do bem, né? Um segurando a mãozinha do outro. Porque quando a gente fala de trabalho de formiguinha, é o trabalho de formiguinha mesmo. Só que a formiguinha nunca trabalha sozinha, sempre trabalha em bando, sempre trabalha em equipe. Uma formiga não consegue formar um formigueiro. Pessoal, isso aí. E aí, gostaram? Gostaram da resenha? Gostaram do papo incrível? Vou deixar aqui no comentário, na descrição do vídeo para vocês,
o link dos players de podcast deles. E deixa aí nos comentários qual o podcast de samba que vocês gostam. Fala aí pra gente. A gente também quer saber quem são nossos aliados, quem tá nessa corrente com a gente aí, fortalecendo o samba sempre. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!